Aham. Eu quero, neste momento, ler uma escritura que está escrito no livro de Marcos 10, começando o versículo 46, falando de um cego lá de Jericó, nos tempos que Jesus estava andando aqui na terra, ele passando ali junto à entrada de Jericó, lá tinha um cego mendigando e ele se chamava Bartimeu. E no versículo 46 diz: depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, e Bartimeu, cego, filho de Tineu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parando Jesus lhe disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que te chama. E lançando ele de a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que quer que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que recupere as vistas. Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguindo Jesus pelo caminho. Vejamos aqui, a história de Bartimeu se concede com muitas palavras da Escritura que quando nós lemos aqui, nós vimos de um trabalho de uma fé que ele teve antes de ter com Jesus. Quando uma certa vez, aonde eles ficavam ali à beira do caminho ali, mendigando, a história diz que ele tinha um casal de rolinha. Aquele casal de rolinha ficava todo o tempo ali junto com ele, brincando, pula para ali, pula para cá, uma brincando com a outra. E o povo passava e se admirava de ver Bartimeu ali perto e aquelas rolinhas dele não cessavam. Estava sempre ali brincando. Aquilo ajudava, as pessoas davam oferta, porque achavam aquilo ali muito importante. Um certo dia, a sua filha, a única filha que ele tinha, adoeceu. E o que ele pôde fazer? Ele fez um voto com Deus, que ele não tinha outra condição. Fez um voto com Deus porque ele não tinha dinheiro para levar sua filha ao médico. E fez esse voto, se Deus curasse a filha dele, que ele iria fazer um sacrifício, dando aquela rolinha que naquela época dava, as pessoas mais pobres podia dar assim, um casal de rolinha para poder sacrificar lá no templo, ali dentro de Jerusalém. E quando ele fez esse voto, que ele pegou as rolinhas para o sacerdote, eles falaram: Bartimeu, não faça isso. Essa rolinha é tão importante para você, são elas que ajudam você é, nessa jornada sua de ganhar essas suas esmolas. Ele disse: não, eu fiz o voto. Aí ofereceu para ele outras rolinhas. No lugar daquela, ele disse: não, eu fiz um voto, foi com essa. Aí, bom, ali ele levou aquela rolinha, mas Bartimeu também tinha um cordeiro, o que o guiava ele da sua casa, ali para a porta do templo. Aquele cordeiro era as suas vistas, era ele que todos os dias levava Bartimeu e trazia Bartimeu para o seu lar, como fossem os olhos de Bartimeu. E daí a pouco tempo a sua esposa adoeceu.
Ele, como não tinha condições de levar a sua esposa para o médico, ele fez um voto com Deus de oferecer aquele cordeiro de sacrifício. Ali o povo todo falava: Bartimeu, mas você não pode sacrificar esse seu cordeiro, isso aí é os seus olhos. Ele disse: não, eu fiz um voto com Deus. Os próprios sacerdotes ofereceu para ele outro cordeiro, para ele fazer o sacrifício em prol daquele voto que ele fez com sua esposa, em favor da sua esposa. Quando ele levou aquele cordeiro, e fizeram o sacrifício, ele não aceitou outro cordeiro. Porque quando você faz um voto, você fique com seu voto. A Bíblia diz que votar e não cumprir é melhor não votar, não fazer nenhum voto, porque senão vai encontrar em apuro diante de Deus. Ali, quando aí a sua esposa sarou, tudo bem, e ele ali à beira do caminho, quando de repente surge Jesus, passando ali, e ele ouvindo aquele barulho, quem é que está passando? Ah, Jesus. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo não queria que ele gritasse, que ele estava seguindo a Jesus ali, até mesmo seus próprios discípulos. Não, ele não vai te ouvir, ele disse. Mas ele continuava insistentemente chamando por Jesus. Quando o seu problema está muito difícil, que você acha que não tem solução, tem sim, tem o Senhor Jesus. O mesmo Jesus que estava diante de Bartimeu. Quando Jesus perguntou para Bartimeu: o que quer que eu te faça? Ele disse: que eu veja. Jesus disse: então vai, a tua fé te salvou. Para vocês verem, ele sacrificou um cordeiro, de repente outro cordeiro estava dando as vistas para ele. Ele cumpriu com o seu voto. Este cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, aquele a qual João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mesmo Cordeiro que apareceu adiante ali de Bartimeu. Você já pensou se ele tivesse feito o seu voto, agora ele fez seu voto, e pegasse outro cordeiro que não era aquele, ele teria feito o sacrifício? Mas aquele sacrifício não seria aceito, porque o voto dele foi aquele cordeiro que a qual o acompanhava. Então, quando nós vemos todas essas histórias, nós se lembramos que, adiante de tudo, dos nossos problemas, adiante da nossa dificuldade, para nós talvez seja uma coisa impossível, mas quando a tua fé se apega ali nessa rocha eterna, nada que impede Jesus operar na sua vida. Basta em nós sinceridade nos nossos corações. Que nós, quando temos sinceridade, a sinceridade faz nós o caráter adiante de Deus, tanto o homem como a mulher. Deus tem uma grande promessa para o povo dele. E essa promessa é obedecer a tua palavra, o teu ensinamento. Um certo homem, um jovem rico, muito dinheiro, chegou até Jesus e falou: mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Jesus foi falando para ele dos 10 mandamentos: honrar pai e mãe. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu corpo, toda a tua alma, de toda a tua vida, todo o teu coração. Ele disse: eu faço isso desde a minha meninice, desde a minha juventude, que eu faço isso. Falou: então vai e vende os que tem. Aquilo entristeceu ele, porque ele vendeu toda. Jesus disse para ele: vai, pega toda a tua riqueza, reparte com os pobres, não vender, mas repartir com os pobres, que aqueles necessitados. Aquilo doeu muito o coração desse jovem rico. Ele foi embora e não quis dar ouvido. Quando, certa época, tinha um homem por nome de Lázaro, ele era um mendigo também, e sempre, todo dia, estava ali na porta daquele homem rico, aquele jovem. Aquele jovem foi amadurecendo, né? Teve família, e aquele jovem,
aquele homem se tornou muito rico e aquele mendigo, por nome de Lázaro, todo dia comia das migalhas que caía da mesa ali daquele homem rico, enquanto os cães lambiam as suas chagas que ele tinha no seu corpo. Quando um certo dia aquele homem rico disse: agora eu vou derrubar meus celeiros velhos, fazer novos celeiros, e vou botar tudo novo, e vou dizer para minha alma: descansa, ó minha alma, tem de tudo, não falta mais nada. Agora vou viver o resto da minha vida sem necessitar. De que forma aquele homem conseguiu toda aquela riqueza? Com certeza foi pagando os trabalhadores pequenos salários e dando golpe em muitas pessoas, aproveitando o necessitado. Aquele homem se engrandeceu, se ficou muito rico. Por isso ele teve que derrubar seus celeiros para poder colocar tudo novo, todo o trigo, tudo as suas colheitas. Quer dizer, ele tinha muito dinheiro, muito ouro, ele tinha de tudo. Mas o que nós vemos? Deus disse ali para ele: louco, tu pedir a sua alma hoje, o que tens, para que servirás? Veja só, quer dizer, não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a salvação. Jesus é a maior riqueza. Jesus abre os nossos olhos para nós compreender as Escrituras. Jesus abre os nossos ouvidos para poder ouvir a sua palavra. Jesus abre o nosso entendimento para nós não ficar como um tolo. O Senhor Jesus dá para nós perna, força, para nós caminhar carregando a nossa cruz. Foi para isso que isso tudo ele faz para nós de graça. Basta depositarmos a nossa fé e valorizar o que a palavra de Deus disse. Aqui está, de Gênesis a Apocalipse, toda essa palavra que está aqui, ela é para os cristãos. Os verdadeiros cristãos que se entregam a sua vida em busca, como Bartimeu conseguiu encontrar. Eu consegui encontrar, você vai conseguir encontrar, porque eu era cego neste mundo. Eu não conhecia as coisas de Deus, eu conhecia as coisas do mundo. Hoje não, hoje eu conheço, eu vejo, eu conheço quem é o Senhor Jesus. Eu não digo para Jesus, filho de Davi, porque eu não sou judeu, mas eu digo Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de todos os moradores da face da terra. Estamos chegando ao fim. Lembre-se, através dessa minha palavra, não se esqueça, Jesus está à porta, Ele está batendo na porta do teu coração, pedindo para você licença para Ele entrar, para que Ele ceie junto contigo, porque o fim já está. Nós estamos no sábado. Sábado quer dizer o milésimo ano, porque Deus levou 6.000 anos para poder construir, criar tudo. A Bíblia disse 6 dias, no 7º ele descansou. Pedro disse que para Deus um dia é 1.000 anos, e 1.000 anos para Deus é um dia. Então Deus gastou 6.000 anos para construir. E lembre-se que de Adão até Noé foi 2.000 anos. De Noé até Jesus, 2.000 anos. De Jesus até agora, mais de 2.000 anos. Quer dizer que então, como foi no princípio, quando foi para criar, agora será também no fim. Lembre-se que nós já estamos no 7º, no sábado, nós já partimos para o 7º, que no ano 2000 completou ao mesmo tempo que Jesus fez céus e terra e tudo que ele criou para a honra e a glória do seu nome. Amém.